prazer estar aqui. Essa aqui é a minha família. Esse aqui é o Fábio, tem 19 anos. Esse sou eu. Essa é a Renatinha, que está fazendo 38 anos hoje. E esse é o Romano, que tem 14 anos. E o que a gente tem muito fora? Somos uma família muito feliz. Só estou aqui porque é o Beto, pastor Roberto. Senão dificilmente eu estaria pedindo para desmarcar a noite, porque eu esqueci que era aniversário da minha esposa. Mas não esqueci porque a data falhou, porque eu tinha marcado na agenda o convite dele há bastante tempo. E aí eu não percebi que foi frio. Então, na verdade, eu não esqueci o aniversário, esqueci essa data. E aí eu tive que mudar alguma coisa, porque quando sai daqui a gente vai almoçar. Eu tenho dado presente à minha esposa há uns 3 dias. E eu acho que o maior presente que ela tem é a solidez da nossa relação. Tem 20 anos de casado. Vou fazer 21, dia 15 de janeiro do ano que vem. E glória a Deus que todos os anos a gente cria uma expectativa para que chegue logo o dia 15 para a gente comemorar. Passamos por crise, passamos por algumas crises. Eu acho legal aqui nessa dinâmica que a corda teve todo mundo bastante dificuldade para tirar a corda. Mas eu conheço um autor, que o nome dele é Zygmunt Bauman. Ele é um antropólogo. E ele diz que há hoje na contemporaneidade o que ele define como vida líquida. Vida líquida, na verdade, é quando tem essa pequena dificuldade aqui, é mais fácil arrebentar a corda para cada um vai do seu lado. Ele compara as relações, os laços relacionais, ele compara a mercadoria que a gente comprou, gostou, por isso comprou, desgostou, joga fora. E aí a gente trabalha nessa linha. Dentro da contemporaneidade, a gente tem o nosso melhor amigo hoje, que é o Facebook. O que acontece de legal no Facebook? O pastor Roberto tem um amigo lá. Se ele falar A e eu quisesse que ele quisesse B, o que eu faria? Na visão da sociedade livre, eu deletaria e bloquearia. Nunca mais me achava. É assim que estão os laços. A gente prefere deletar do que resolver os problemas. Por que talvez eu esteja junto até hoje? Porque a gente tenta resolver os problemas, resolve tudo. É difícil. Você imagina, eu sou vascaíno, ansioso para 4 horas. Porque a gente precisa quebrar isso, né? Precisa ser curado por hoje. A minha esposa é Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Ela é puro. E quando eu estou na sala, o meu filho torcendo e ela torce contra a gente, dá vontade de jogar ela lá fora, o cachorro comer. Mas a gente não faz, né? Você quer ver uma coisa interessante? Eu estava pregando, a última vez que eu vou pregar no sítio agora, num trabalho chamado Encontro com Deus, falar casais lá. Eu gosto de interagir mais com as pessoas. Eu perguntei ao rapaz: e aí, meu irmão, quantos anos de casado você tem? Ele falou 6. A esposa falou 9. Eu falei: nem você nem ela, 7. A não dá briga. Olha como a gente está debaixo de uma velocidade tão grande que a gente esquece de detalhes. Ele foi muito gentil com você. Ele perguntou só coisa fácil. Eu queria saber a idade do aniversário da mulher. Aí ia dar briga, que está morto também. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver como é que vai funcionar aqui. Beleza, eu quero fazer com vocês, antes de qualquer coisa, eu quero fazer um apanhado da nossa doente história. Por que isso? Para você entender como nós somos constituídos. Eu não sei o que você entende por subjetividade, que é a palavra da moda, é a palavra do momento. Eu quero te mostrar, talvez, lá da Idade Antiga até a pós-modernidade, como a gente foi evoluindo, abre aspas, fecha aspas, na palavra, para ver se é uma evolução ou não para você. Porque talvez, eu vou dar um exemplo, talvez, aqui para um amigo. Eu cheguei, encontrei com o pastor, encontrei com o filho, e eu poderia dizer assim: nossa filha, como você está bonita. Eu sou um pouco intimista comportamental. Eu acredito que a maneira que nós interpretamos os eventos, ela vai determinar sobre a minha forma de sentir e a minha forma de se comportar. E ela poderia interpretar a minha fala como quem diz: nossa, como meu amor tem um amigo gentil. Ela poderia interpretar: nossa, esse pastor safado já veio aqui me cantar.
tudo é uma questão de interpretação. É por isso que a gente briga tanto, porque tudo é uma questão de interpretação. E aí, como é que é esse papel da família lá na antiguidade? A gente vê sempre esse pessoal aqui, ó, hebreus, judeus, gregos e romanos. A nossa história, ela não deriva diretamente, mas tem uma influência forte aqui nesse pessoal. Em que sentido? Principalmente no papel da mulher dentro do ambiente familiar. Aqui nessas três culturas, a gente tem a mulher que só servia para a procriação. A gente tem uma mulher que em algumas dessas culturas ela é tida como livre apenas para ser diferenciada da escrava. A gente tem dentro dessas culturas a mulher que ela não pode falar. A gente tem dentro dessas culturas o casamento de apoio político. A gente tem dentro dessas mesmas culturas mulheres que saem do domínio do pai para o domínio do marido. Então o que a gente tem aqui de muito peculiar é que, na verdade, a figura da mulher era apagada. Não prestava para muita coisa a não ser para ter filho. E isso foi modificando. A gente chega na Idade Média, a gente tem um período onde há um predomínio Deus, eu botei entre aspas, porque é basicamente um Deus católico. É esse predomínio. Deus católico, pensadores e igreja. Essa é a influência que as famílias estão sofrendo. Ou seja, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de sentir, elas estão sendo influenciadas diretamente por esses pensadores, pela ideia de Deus que a igreja passa e pela ideia de família que a instituição da igreja está passando. E aí a gente chega numa outra época, já no século XVIII, final do século XVII, século XVIII iniciando, a gente tem o iluminismo na Idade Média. E o que o iluminismo prega? Ele prega que o mundo vive em trevas. Ele precisa dar luz com a sua modo, com o seu modo de pensar, às trevas. Ou seja, vamos extinguir esse domínio divino, vamos acabar com essa ideia e vamos fazer uma autogestão. Então, qual é a ideologia aqui na Idade Moderna? É que o homem, a partir da razão, ele faz a sua autogestão. Parece que é muito parecido com o que a gente vê hoje, em muitos locais. E aí a gente vai para um período, desculpa, deixa eu voltar aqui. A gente vai para um período que é um período vitoriano, século XIX. É um período, quantos aqui ainda tem netos? Ó, que beleza. Então, se o netinho estiver aqui, é o período que mais influenciou vocês. Os avós. Lá atrás. Está aqui, século XIX. Passando do século XIX, a Revolução Francesa. Aí esse papel feminino ele dá uma piorada muito forte. Depois ele dá uma leve melhora. Por quê? Qual é a melhora que esse papel feminino tem dentro da família, aqui no período vitoriano? É porque o homem, ele trata a mulher como a dama do lar. É aquela mulher que é a dama do lar. Ele passa a cortejar mais a sua esposa. Mas só que quando eu penso em relação sexual, continua a mesma coisa. O prazer é extinto. Não pode se ter prazer. Então, aqui, eu coloquei para você que é um período de prostituição e pornografia. Por quê? Exatamente por isso. Porque os maridos dentro do lar, eles tinham que tratar a mulher com muita decência, porque ela era a rainha do lar. Toda obscenidade, todo o apelo sexual que ele gostaria de ter, ele tinha que ter com a prostituta. Se ele tivesse isso com a sua esposa, ele praticamente a tornava o quê? Uma prostituta. Então a gente passa nesse período. Olha como é que a gente foi mudando. Você percebe? Aqui é uma questão que a gente pega aqui muito forte. Você lembra quantos casamentos você fez aqui? Quase todos eles fundamentados aqui, ó. Cultura romana. Velho Rinalda, noivado, cerimônia. Olha como é que a gente vem influenciado nesse passeio histórico. Aqui, até hoje, a gente tem isso aqui. Influência católica. Em muitas aspectos. Até hoje, a gente tem isso aqui, ó. Homens tentando gerir suas próprias vidas e afundando cada vez mais. E até hoje a gente tem isso aqui, ó. Só que com uma ênfase muito maior. Aumenta a prostituição, aumenta a pornografia. Essa época aqui é uma época tida, pessoal, como a época da moral dupla. Por quê?
já era mais na década de 60 e 70, no finalzinho ali, para a década de 90, que alguns autores vão chamar de faces da modernidade. Por quê? Alguns autores vão defender que é modernidade, outros vão defender que é pós-modernidade e outros vão defender que é hipermodernidade. Aí a gente tem antropólogos, Lipovetsky, Giddens, essas pessoas que estudaram esse fenômeno, e eles chegam aqui a uma coisa bastante interessante, porque aqui na década de 70 e 90, eu gosto dessa face, dessa divisão no olhar, que aqui a gente tem um boom. Porque aqui a gente começa a mulher mudando seu papel, você lembra? Mulheres requerendo seus direitos, direitos sexuais aqui. As mulheres começaram a ter. Aqui começa a ter prazer. Aqui, consequentemente, aumenta o número de divórcios. Aqui também, na década de 90, principalmente, quando começa o boom tecnológico, a gente tem aqui, não sei se você lembra, o boom da AIDS. A gente tem aqui a rede social, se não me engano, o Orkut, na década de 90, ingressando. Consequentemente, a gente começa a perceber que o vazio humano, ele vai aumentando e esse ser humano vai se individualizando cada vez mais. Aí a gente entra aqui na hipermodernidade, que é da década de 90 para cá, quando de fato direito aquele levante tecnológico, e aí eu vou usar um termo assim da vida do vapor geral. Na década de 90 começa uma coisa que a psicologia identificou como síndrome do pânico. Os pesquisadores dizem que até 2020, todos vocês, eu não, só vocês, todos vão estar estressados. E a depressão vai ser a doença do século. Todo mundo estressado. Talvez você esteja aqui estressado. Quando acaba meio-dia, você está desesperado, você está cheio de coisa para fazer. Talvez você esteja aqui pensando nas coisas que você tem que fazer amanhã. Tudo é fruto de estresse. Por quê? Porque o mundo tecnológico trouxe velocidade. Velocidade é uma coisa que vai movimentando a gente. E a gente vai se distanciando cada vez mais. E o que circula, gente, então, aqui, entre essas duas esferas, tem uma coisa que é muito interessante que circula, que é isso daqui, ó, é a busca pelo prazer. Nós somos seres insaciáveis. Nós precisamos sentir prazer. Você quer um exemplo? Quando acaba o culto, não sei se acontece todo culto aqui, mas pelo menos 10% dos presentes, quando acaba o culto, eles falam assim: o culto foi uma bênção, hoje o culto foi ruim. Por quê? Uma evidência clara que eu vou sentir prazer ou não em estando aqui. O pregador foi embora para falar: nossa, aquela pregação foi horrível. Por quê? Porque ela não me produziu prazer, ela não me produziu saciedade. Nossa, aquela pregação foi tremenda, porque atingiu você e supriu uma suposta saciedade que você tinha. A gente vive em busca de prazer. Você quer casar com alguém que não vai te dar prazer? Claro que não. Na época que eu te botei atrás, os casamentos eram supostamente arranjados. E hoje? Hoje já se casa por amor, abre aspas e fecha aspas. É ou não é? Ainda tem muita gente casando por amor ao dinheiro, mas tem gente que casa verdadeiramente por amor. Se você pegar a minha história, meu amigo, a minha esposa só está comigo porque me ama muito. Porque eu sou o cara que não tive nada, corri atrás de tudo, construí alguma coisa e cheguei a algum lugar. E eu falei para ela: passou fome comigo, vai ficar rico comigo. Aí eu gosto, né? Porque quando a gente pergunta aqui, eu falo com ela: você foi o moço aqui agora, vai querer ir embora com a novinha pegar? Fica aqui, moça, que é melhor. E aí ela prefere ficar comigo, porque eu também não sou nenhum mascarinho de jogar fora. Tem coisa boa comigo. Então é uma cultura hoje fundamentada no pensamento humanista, que conceitua-se mais ou menos assim. É um pensamento que determina que o bem supremo, ou seja, o fim último da ação, é o prazer. Eu preciso sentir o prazer. Deixa eu falar de paradigma aqui, por favor. Não estou desrespeitando, mas quanto tempo a mulher não podia ter orgasmo? Se você pegar hoje na pós-modernidade, eu vou deixar o termo como sendo pós-modernidade, a mulher
pelo menos as novas, não aceitam ter um relacionamento onde ela não tem orgasmo. Olha que problema. Porque elas querem sentir prazer. E a mídia, a sociedade, vinculou prazer ao orgasmo. Eu tenho uma sexóloga amiga minha que ela é fantástica. Que ela disse, por que tem que ter tanta coisa em volta do orgasmo? Prazer é estar com quem você ama e sentir-se bem com essa pessoa. Uma coisa boa. Ai meu Deus, me um monte de gente aqui hoje. Quem tem problema está livre, está liberto. Aqui pessoal. E a gente chega nisso aqui. Subjetividade. E eu procurei definir subjetividade. Eu gosto de pensar e definir as coisas por mim. Então, subjetividade eu entendo que é essa resposta emocional e comportamental a partir da nossa relação com o meio. E qual é o meio? Qualquer lugar de nossa inserção. Relacionamento conjugal é o meio, a relação é o meio. Dentro dessa relação eu sou afetado. Dentro dessa relação eu afeto. Dentro dessa relação eu sou modificado e modifico. Ou seja, somos seres humanos em pleno desenvolvimento. Quem tem aqui 25 anos, 30 anos de casado, continua em pleno desenvolvimento relacional, a não ser que não queira. Fora isso, todo mundo se desenvolvendo. Tem coisa da minha esposa que eu falei 21 anos de casado, daqui a pouco eu não conheço. E o que eu conheço de caralho dá vontade de matar, mas eu não mato, porque tem coisa de mim que ela dá vontade de matar e não mata. Olha que doideira. A gente vai vivendo bem, a gente não se atura, a gente vai vivendo bem, porque nós entendemos a identificar aquilo que a psicologia positiva. E eu estou falando em termos de psicologia, mas a Bíblia diz tudo isso, meu irmão. A evidenciar os aspectos positivos das nossas relações. Que a gente não gosta, a gente pode evidenciar logo o aspecto negativo para matar. Evidenciar o aspecto positivo e levanta o moral. E numa briga, quem é que quer levantar a moral? A gente quer jogar lá até no inferno não pode. Mas vamos brincar aqui, gente. Dois dilemas do contexto pós-moderno aparecem. O primeiro deles é o seguinte: o homem busca desesperadamente satisfação e prazer e continua com vazio. É por isso que o camarada é casado, independente do seu credo. Eu preciso abrir isso para a gente também. Independente do seu credo, o cidadão é casado há 50 mil anos e ele tem uma vida dupla com um amante. Porque ele é um camarada insaciável. Ele não resolve suas demandas dentro de sua casa. E o que ele faz? Já que eu não resolvo demanda, eu vou procurar uma outra pessoa para me satisfazer. Ele casa com uma menina que é da Igreja Batista. Da Igreja Batista de Rocha Miranda. E ele ouve com ela sobre princípios bíblicos que são pregados e evidenciados na vida do líder, do pastor de vocês. Mas ele não concorda com muita coisa. E ela quer ser uma moça onde aqui é o seguinte: é verde no rosto, nada de beijinho no ombro. Mas o camarada quer beijinho no ombro, porque ele vê valente com composuda na televisão. E na hora do beijinho no ombro, ela fala beijinho na boca. E aí o que ele faz? Eu tenho que ficar com você, sabe por quê? Porque é uma pena da fé. Mas fico eu contigo com outra. Porque eu preciso satisfazer. Porque eu sou um ser insaciável. E aí você quer dizer para mim assim: Deus supre toda a nossa saciedade. Eu digo, nos aspectos absolutos divino, humano, sim. Nos aspectos relativos, humano, divino, nunca. Deus não supre nossas necessidades. Por quê? Porque nós somos insaciáveis. Ele supre em aspectos absolutos? Claro que ele supre. É só você crer. Mas você crê. É difícil. É difícil. Então ele supre por sua soberania. Mas no nosso relacionamento, no que depende de nós, infelizmente, relativizamos Deus o tempo todo e ele acaba nos suprindo. E como ele não supre, quando ele me aborrece, eu vou para outro lugar. Buscar o quê? Saciedade. Vou buscar saciedade. Quando o culto está chato, o que eu faço? Eu venho da noite buscando o quê? Saciedade. E quando meu filho me dá trabalho, eu faço o quê? Eu jogo logo para internar em algum lugar. Buscando o quê? Saciedade. Quando meu marido é chato, eu faço o quê? Eu busco o versículo bíblico. O rapaz me procurou uma vez, é óbvio, com todos os aparatos éticos aqui, e a gente numa conversa online, tem muita gente online. Ele falou assim: poxa, barão, a minha esposa beijou um outro cara. Acidente. Porque a dinâmica estava complicada na família. Pela fragilidade da mulher,
falou assim: poxa, Mariana, a vida me dá margem para divorciar, não dá? Ela beijou outro cara. Eu falei: você deve divorciar, para de usar a Bíblia para poder fazer a tua vontade. Por quê? A gente não quer trabalhar o primeiro. Ah, ela está certa de ter beijado? Não. Agora, por que ela beijou? Justifica? Não. Mas por que ela beijou? O que a gente precisa tratar dentro do ambiente familiar para poder melhorar a casa? Para melhorar o relacionamento? Não quero tratar. Porque dá trabalho tratar? Tá. Eu tenho que vir entender de manhã, tenho que vir o culto da manhã, tenho que vir o culto da noite. Beleza, eu venho para a pregação do domingo. Chega segunda-feira, eu tenho que ir para trabalhar. Nem sou mais pesado, acordo você para trabalhar, vou para a faculdade, depois volto para casa meia-noite, eu fiz quase 5 anos. E aí, sexta-feira é o dia final, porque o camarada acaba de trabalhar, acaba de estudar, vai para casa com 15 de Natal. Chega em casa 1 da manhã. Aí chega cansado da mulher, estava no traído, não estava no trânsito, me prova, cadê a roda do carro que você pegou? Não tem. Chega sábado, a mulher quer sair, você quer passear, aí você quer passear, ela não vai, porque você está cansado. Ela está cansada. Aí ela quer passear, você não vai, porque você está cansado. Aí não tem filho, mas está em lua de mel. Quer sair todo dia, toda hora, toda noite, quer ficar junto. Quer beijar a mulher, está no banho, está no culto, você nem vai ter. Aí depois que casa tem filho, parece que o filho vira um bloqueio. Aquilo que era bênção vira diabo, tá entendeu? Aquilo que era vitória vira prova. Aquilo que era primitivo que tocava ali é o demônio tocando no negócio para poder acabar com o culto. O que muda é o amor? Não. O que muda é a nossa percepção. E a gente está mudando. E com isso a gente vai sofrer. E a gente vai continuando no vazio. Aí o adolescente busca um amigo jogar. O adolescente e o jovem buscam o traficante. Está falando com o ex-viciado de cocaína. O ex-viciado na rua, que viu a mãe ser expulsa de casa pelo pai de 7 anos que estava no rosto. Põe a base. Jesus transforma tudo. Meu amigo, transforma assim. Mas quando entra essa maldita palavra, ou bendita palavra subjetividade, ele transforma tudo e talvez abre aspas ou fecha aspas que eu permita transformar. E tem coisa que eu não deixo de transformar aqui. Por quê? São crenças que estão arraigadas aqui no meu coração. E aí a gente chega no outro ponto, que é o nosso tempo. É o desafio de viver em família, apesar das diferenças. É sobre isso que a gente vai conversar, porque é o que foi proposto. Imagina se eu fosse falar para vocês sobre isso aqui. Qualidade de vida em família. Um cabra macho para definir o que é qualidade de vida. Não tem. O que é qualidade de vida? A partir de uma linha de interpretação que influencia evento que influencia interpretação, que influencia sentimento e comportamento, o que é qualidade de vida? Uma vez eu vi um vídeo de um filósofo que levaram ele para um local bem alto, bem distante, porque ele estava gordinho. Igual o pastor de vocês. Estava bem cheio, igual o pastor. Aí levaram ele para lá e deram para ele muita água mineral. Quando estava 5 da manhã, eu falava para ele: acorda para você fazer uma caminhada, dá um mergulho na cachoeira. A cachoeira mais gelada que o gelo. Muito gelada. E aí chegou uma hora que ele passou o primeiro dia, ele passou o segundo dia e o terceiro dia, ele gritou: vou aqui florear. Vai todo mundo para o inferno nesse papo de qualidade de vida. Qualidade de vida para você é esse inferno que eu estou vivendo? Qualidade de vida para mim é acordar, tomar Coca-Cola. Qualidade de vida para mim é comer pele de frango. Olha o que é qualidade de vida para ele. Porque qualidade de vida na concepção dele é que ele se sinta bem consigo mesmo. Olha como é difícil você definir isso. O que é qualidade de vida para o relacionamento? É a gente não conversar, porque não conversando a gente não briga. O que é qualidade de vida para o relacionamento? É conversar, porque senão a gente briga. Porque a mulher agora fala, meu Deus. E aqui a gente vai no texto de Gênesis capítulo 2, não vou ficar nele, vou ficar no Gênesis, está no filho dele, mas é uma ideia geral para a gente poder ter um parâmetro. O texto diz assim: o homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava uma ajudadora de perdoe que lhe fosse adequada. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso parece até profundo.
Ele disse: ela se chamará mulher, porque foi tomada de mim, o homem. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Oh, que coisa linda que eles têm. Ficaram muito casados, agora são uma só carne. Deixa o bicho pegar para você ver. É a gente que não tem que ver errado. Agora ele tem alguém que entende, agora ele tem alguém que o compreende, agora ele tem alguém que está na mesma dimensão, agora ele tem alguém que está no mesmo nível de diálogo. Porque como é que conversa com um bicho? Como é que conversa com uma girafa? Como é que conversa com o leão? O pisa no pé do leão, se ele falar, ele fala: olha eu te comer. O pisa no pé da mulher, ela faz uma conta de ouro, aí você fala: não, foi sem querer. Aí você resolve um pouquinho. Então, gente, eu preciso que você entenda que se nós vamos falar desse texto que eu disse que agora é osso dos ossos, carne na carne, e vai ser chamada mulher, porque saiu do homem, eu preciso entender que o relacionamento ele tem fases. Eu identifiquei, e como eu identifiquei? Para você não achar que eu sou o super inteligente da face da terra. Eu fui no simpósio de psicologia. E nesse simpósio eu estudei durante 2 dias, um dia inteiro, na verdade, sobre suicídio. Dentro do suicídio tem a síndrome de burnout, que é um estresse elevadíssimo. E, para você, eu consegui, dentro de todas as características do suicídio, tirar 5 fases para o relacionamento, que eu achei muito parecido. Muito parecido. O perfil que leva, na verdade, o caminho que leva alguém com perfil suicida é muito parecido com o caminho que leva alguém ao caminho suicida relacional. E assim, a primeira fase, eu denomino como fase do idealismo. Qual o seu nome? O noivo que casou agora. Você mesmo. É o Assir? O Assir. Fase do idealismo. Vou usar assim. Posso usar assim? Não vou te expor não, fica tranquilo. Quando eu digo, vou te expor sim. Não certo. Estou brincando, não vou te expor não. Ainda que tenha vontade de te expor muito, mas não vou te expor não. Tá? A fase do idealismo, lembra lá no início da tua relação. A fase do idealismo é a fase aonde eu projeto, aonde eu idealizo sobre o outro aquilo que sacia a mim. Meu vazio, a minha saciedade. Olha que interessante. A gente busca a completude do outro. Porque senão a gente não ficar solteiro. Mas quem quer ficar solteiro? Quem quer ser eunuco? Quem quer morrer pegando a parede? Quem quer começar com a cadeira cantatória? Ninguém quer. Quem quer vir num grupo de família como esse e ver o pastor falando assim: não, pega a sua esposa agora. Aí ele fala assim: Deus, que porra, todo mundo que pegar agora, vamos de Jesus. Aí não morre ninguém e fica depressivo. A fase do idealismo é a fase que eu projeto no outro aquilo que eu quero que ele seja, que na verdade, desculpa, talvez ele nunca venha ser. A outra fase que a gente tem é a fase do realismo, que ela confronta o idealismo. Depois eu vou te mostrar na Bíblia isso com muita facilidade. Eu idealizo e depois de algum tempo que eu não quero entrar na esfera de qual tempo, aquilo que eu idealizei se manifesta como real. E aquilo que é real produz incômodo. Nossa, que coisa chata. Claro, eu idealizo e me deparo com a realidade. Depois da realidade eu chego numa fase que começa a dar perigo, gente. Que eu preciso que você se analise dentro das fases. Você passou pelo idealismo, aí casou, percebeu que entrou no realismo, e aí o tempo passou, você começou a estressar. Qual é a fase do estresse? É quando algo que eu percebo começa a me incomodar. Mas sabe o que eu faço? Eu não falo nada. Você já percebeu que nós somos seres relacionados individuais? A gente não tem coragem de falar para o outro aquilo que nos magoa. A gente não tem coragem de falar para o outro aquilo que incomoda. Não sei, pode ser a herança que eu falei lá de trás, mas não como um determinismo, mas como uma pequena influência mesmo, que
que vem passando, vem sendo perpetuada através da mídia, através do nosso ciclo social, através da nossa família, através de N situações. Mas a gente entra aqui no estresse que na verdade tem um problema, mas eu não quero resolver, e eu passo por cima. E quando eu passo por cima, eu tenho um outro problema, só que ele ainda não é perceptível, e ele vai voltar quando surgir outros problemas, ou quando surgirem outros problemas. E aí eu saio do estresse para a fase do estresse total. O que é a fase do estresse total? Você está num ponto como esse. Vocês são namorados ou casados? Namorados? Aí vocês casam. Aí vocês estão na fase do estresse total. A fase do estresse total é que se respirar incomoda. É mais ou menos isso. Está num ponto como esse, aí o louvor está tão bom que a menina fala assim, glória a Deus, ele fala assim, meu irmão, porque tudo incomoda. Tudo incomoda. Na fase do estresse total, pode começar a se identificar. Você chega em casa do trabalho e a sua mulher preparou aquela melhor janta. E aí você fala para ela assim, por que você não limpou a casa, sua Zé? Por que você não varreu aqui e está sujo? Você não consegue perceber aquele que há de positivo nas ações. Por quê? Estresse total. Tudo incomoda. Vamos sair para quê? Você está lindo, você está horrível. Estresse total. Está numa mesa de jantar com vários colegas. Você está tão estressado com o teu cônjuge que quando ela vai abrir a boca, você já está olhando. Deus, cala a boca dessa mulher, porque daí só sai besteira. Senhor, cala a boca desse homem, porque ele não fala nada que preste. Gente, eu não estou falando nada que não aconteça no cotidiano da família brasileira, porque eu sou brasileiro. Estresse total. Amor, vamos na praia, chata lá com você. Já viu? Cara, no estresse total, a mulher ou o marido, ou o filho, ou os pais, eles vão beijar e dá uma gastura. Eu já passei pela fase do estresse total. Dá um nervoso. Quando alguém está te beijando, você quer dar um soco nela para parar de te beijar. Por quê? Porque tudo que ela faz incomoda. Tudo que ela fala incomoda. Tudo que acontece incomoda. Aí a gente entra, olha gente, quando eu chego aqui, eu preciso fazer alguma coisa, presta atenção, senão eu abro falência como lugar relacional. Eu abro falência no ambiente familiar e a minha família se torna disfuncional. Aqui eu preciso fazer alguma coisa, porque quando chega aqui, meu amigo, é só Deus e muitas vezes eu não quero. Porque eu fico cego. Aqui eu julgo, não é estatística nem fundamental, nenhum dado pesquisa. Aqui eu acredito que pelo menos 5% só, de 1 a 5%, eles conseguem fazer uma autoanálise e dizer assim, eu preciso mudar para esse negócio melhorar. De 1 a 5%, fora isso eu acho que não acontece. Salvo a intervenção divina. O que é a intervenção divina? É Paulo, que era salvo no caminho de Damasco, o Senhor aparecer e ele cair por terra. Isso é intervenção divina, né? É Paulo e Silas na prisão cantando e perde meia-noite, o bicho pega, arrebenta tudo e abre tudo. Intervenção divina. É jogar o morto dentro da cova e está lá ressuscitar. Intervenção divina. Então, eu chego numa outra fase que é a quinta, que é o renascimento ilusório. Fase essa, claro. É a fase do culto aqui também. Você vem aqui manhã, noite, é o mês inteiro, acredito, mês da família. E aí você sai daqui, até ouve uma palavra, hoje de manhã, vamos trabalhar estatística, hoje de manhã, eu estou pregando aqui, vai sair daqui pelo menos 40% dizendo, amigo, agora acabou, agora eu sou o ramo. Meu relacionamento agora vai bombar, o cara me deu todas as ferramentas aí possíveis que ele encontrou para me ajudar. Agora eu vou. Porque eu sei que quem está comigo aqui ouviu e vai aplicar. Aí, meu amigo, entra no renascimento ilusório. Acabou o culto, a gente almoça junto, feliz. Aí você dá um beijo que deu vontade. Não sentiu nenhum desgosto agora. Aí você conversou com pessoas interativas. Na primeira briga, o pau quebra de novo. Por quê? O renascimento ilusório é quando eu estou numa fase de estresse total, onde eu não resolvi a fase
estresse. E aí eu tenho lampejos de felicidade que na primeira briga me remete ao estresse total. Por quê? Porque eu não tratei a origem, eu passei por cima e estou vivendo de momento. Talvez, me perdoe, talvez tenha algumas pessoas aqui vivendo dessa maneira. Dentro do seu lar. Vivendo de momento. Você quer ver um outro momento? Eu vou tomar todos os cuidados aqui na relação íntima. Um dos parceiros, ele é nota 1000 no relacionamento íntimo, na hora de fazer amor. Isso tem que chegar em muitos casamentos. Aí sai de um momento, não tratou as tendências, chegou à noite, fizeram o melhor amor para a vida deles. E naquele momento a mulher, principalmente, ela está tão apaixonada que ela fala: você é o homem da minha vida. Na primeira briga, cai tudo por terra de novo. Por quê? Vivendo lampejos de felicidade. Buscando o quê? Saciedade no momento isolados. E o que Deus tem para nós? Felicidade plena que vem de dentro para fora. Mas que tem momentos de intempéries, de relacionamentos disfuncionais, aonde nós, impulsionados e motivados pelo Espírito Santo, temos a sabedoria para sentar, ponderar, resolver e caminhar. Quando a corda embola, a gente não arrebenta a corda. Quando a corda embola, a gente realmente sente e fala: qual foi o problema? Lembrando que a subjetividade, como eu já falei, é a interpretação que eu faço do evento, da minha relação com o meio, que vai afetar meu sentimento e meu comportamento. Naquele momento que vocês estavam juntos, são casados? Noite, que legal, nem brigam, né? Noivo não briga, noivo só planeja. Mas pensa que vocês casaram, e aí você chegou para ele e falou assim: ela olhou para você de manhã, depois de 2 meses de casado. Aí ela fala assim: amor, bom dia. Antes já reparou que a gente acorda de mau humor sem saber nem por que acordou? A gente acorda de mau humor. Ele fala assim: bom dia. Ela interpretou? Aí ela guardou. Rapaz, 2 meses de casado. Eu dei bom dia toda graciosa. Ele deu bom dia meio tudo por dentro. Na minha interpretação, eu acho que ele está com outra. Eu estou falando só de coisa que aparece no consultório, tá? Só isso que aparece. Coisa boa. Para mim e para você. Mas quem está vivendo faz todo sentido. Porque ele interpretou assim. Aí depois de um tempão, serviu pagar a consulta, foram lá na minha consultoria, sentaram diante de mim, e aí ele fala assim: eu não sei o que está acontecendo com essa mulher, eu faço de tudo para agradá-la, mas ela nunca se sente agradada. E aí investiga daqui. Aí ela chega para ele e fala assim: hoje eu não consegui te contar. O que foi? Aquele dia que eu te dei bom dia, você foi grosso comigo. Aí ele vai falar assim: como? Qual foi o ano que isso aconteceu? Por que eu lembro disso? Porque para ele não ofendeu, não é isso, não? Claro que não ofendeu. E aí, mas para ela ofendeu. Qual foi o erro dela? Ela não falou. Sabe quando ela vai falar? Quase nunca. Porque a gente não gosta de falar. Porque na era da tecnologia, no momento da velocidade, a gente quer qualquer coisa, menos perder tempo. Porque tempo vale dinheiro. Quero perder tempo. Então, um dos convites que eu quero te fazer a partir de hoje: percam tempo com a família, vale a pena. Para ficar mais cristão e bonito, invistam tempo na família. Porque quando há falta de investimento, há busca. E quando há busca, há preenchimento. Agora não sei se o preenchimento é certo ou errado. Então, pessoal, a gente sai das 5 partes. Eu queria te dar alguns conselhos para divertir a família, que é o meu objetivo. Com isso, eu penso em fechar a questão? Absolutamente, pessoal. Não dá para fechar a questão. Na verdade, eu poderia te dar uns 20 conselhos. Enquanto eu preparava esse momento aqui, eu ficava em casa assim: meu Deus, tem coisa mais importante para falar. Tem outra coisa para falar. Mas eu tinha que separar outra coisa para falar. E eu sei que esse momento aqui é um momento de honrado, porque, primeiro, a gente não interage. Só quando eu forço. Segundo, você não pergunta. E terceiro, a gente faz sinais. É muito difícil. Então, qual é o desafio? É você orar e eu
possa falar: Deus, eu quero, me dá sabedoria para aplicar isso na minha casa. Vai resolver, talvez não, mas talvez melhor também. Talvez melhor. Então, pessoal, qual é o primeiro conselho que eu posso dar? Aqui, respeite as singularidades do outro. É uma das coisas mais difíceis na contemporaneidade, respeitar a singularidade do outro. Exemplo prático, o meu. Minha esposa está onde aqui? Vocês estão vendo a Renata aqui? Ah, Flávio, por que ela não está? Porque é aniversário dela, não só por isso. Eu sou do dia. Renata é da noite. Renata dorme no carro. Consequentemente acorda muito tarde. O que é um valor para minha esposa? Dormir até tarde. Eu vou pregar sozinho durante muito tempo. Isso me incomodou durante um tempo? Óbvio que me incomodou. Eu sou um camarada muito bonito, então eu não posso andar sozinho. Isso me incomodou. Muita gente fica me olhando. Estou brincando, né? Me incomodou porque nada é melhor do que andar com alguém que você ama ao seu lado. Então, haja visto os momentos do supermercado. Meu irmão, eu quero quem eu amo ao meu lado, e quem te ama está doido para você não querer que ele esteja presente. Você quer me ver pior do que um fuzil na cabeça, e a Renata fala: vamos no supermercado, eu falo: pode com amante. Só nessas áreas. Leva o bicho para o supermercado, depois eu volto ao meu papel. Eu odeio supermercado. E ontem eu estava dentro de um. Eu odeio sair para fazer compra com a minha esposa de roupa. Meu Deus, ontem ela foi comprar roupa. E ela falou: eu vou comprar uma roupa para o meu aniversário. Eu falei: o diabo da sopa agora, que ele está indo. Porque ela não consegue comprar uma, ela tem que comprar muitas roupas. Eu falo: meu Deus. Ela falou: quem vai pagar sou eu. Eu falei: essa é a fase da ilusão. E a fase da realidade, quem vai pagar sou eu, só não sei como. É verdade? Porque vai redundar lá em casa. Quem paga sou eu. A única coisa que ela fez foi mentir para mim. Ela passou no cartão dela dizendo: eu pago. Eu falei: eu sei que sim. Gente, respeitar as singularidades. Gênesis capítulo 29, versos 21 e 25 traz. Os versículos trazem a história de Labão, Jacó, Raquel e Lia. Eu amo esse texto. O texto diz assim no 21: e disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, os meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. E o 25 diz: e aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que fizeste isso comigo? Versão atualizada contemporânea: por que fizeste isso comigo, seu sem vergonha? Trabalhei 7 anos pela vida para me dar uma cascavel. Trabalhei 7 anos para ter vitória para me botar na prova. Não te tenho servido por Raquel? Por que você me enganou? Olha que pergunta interessante. Sabe qual é o nosso maior inimigo no relacionamento conjugal familiar? O tempo. É ele. Depois de nós mesmos. Porque eu acredito que talvez essa pergunta tenha passado por inúmeras cabeças aqui. Você está noivo? Eu espero ele. Você já é casado, né? Eu vi a sua esposa. É uma noiva que estava por aqui. E quando você casa, talvez depois de 10 anos, eu espero que não aconteça, não é profecia, é realidade. Eu espero que não se manifeste com você. Mas está ruim hoje. Está nada, está agarrado com ela que você não solta, mas você está querendo arrascar aí você também? Não, como não, está até inveja. Está agarrado. Depois de 10 anos, aí talvez, eu estou dizendo só pelo que eu vi, há pelo menos mais de 10 anos eu falo a casais. Pelo menos mais de 10 anos eu falo a casais. E a experiência vem mostrando o seguinte: que depois de algum tempo, que eu não vou especificar qual, alguns um ano, alguns 2, outros 10, outros 15, a pergunta que não cala é: por que me enganaste? Não foi por isso que eu trabalhei a vida inteira. Já está indo, né? Olha lá, ela já está anotando tudo para dizer: por que me enganaste? Raquel, pessoal, nesse texto é o que eu defino o sonho. Raquel é o sonho de Jacó. Raquel é o desejo máximo relacional de Jacó. E aí,
A gente precisa voltar lá na fase do idealismo. Raquel para Jacó é aquilo que ele idealiza como sendo melhor para ele. É o sonho dele. É o cumprimento, é a evocação do cumprimento do desejo dele. E Lia é o que eu defino como sendo a fase da realidade. Ele sonha com Raquel, ele trabalha com Raquel, mas a realidade se apresenta em forma de Lia. Meu Deus do céu, você já conhece esse texto, meu amigo, mas pensa comigo. Você viu Marcelo Rezende? Corta para mim, pensa no seguinte. Aí a gente começa a pensar aqui. Esse cara tinha algumas singularidades. Ele tinha alguns valores. Pelo menos dois eu identifiquei. Era um valor para Jacó, primeiro, casar com alguém mais novo que ele. Ele prezava por isso. Olha que valor de honra para alguém, mas era um valor para ele. Eu quero casar com alguém mais nova que ele. Outro valor para ele. Eu não quero casar com mulher feia, eu quero casar com mulher bonita. Então ele escolheu Raquel, porque ela era mais bonita que Lia. É o que o texto está entendendo, pelo menos. Mais bonita. Eu tenho um camarada que trabalhou comigo, que ele falou uma vez que eu conheci em Brito. Todo mundo é bonito para alguém. Eu falei, rapaz, você é melhor do que Sócrates. Isso é filosofia pura. Fala a verdade, ela é feia? Para você não. Ele é feio? Para você não. Agora, tem mulher, isso não acontece com homem. Tem mulher que quando você passar, irmão, ela vai falar assim, nossa, que mulher é feia. Só mulher faz isso. Mas você, para ele, é a pessoa mais bonita da face da terra. Você, para ela, é o negrão mais bonito da face da terra, família. Ela até deu encostada no ombro. Eu sou esse momento romântico. Mas ela não é. Mas depois de algum tempo, por que me enganaste? Você é um cara muito grosso e feio, meu irmão. Só a mulher faz isso, viu? Está aí. Olha o verso de 29 que diz. Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia. E o nome da menor era Raquel. Jacó gostava de mulher o quê? Marrom. Olha o verso 1. Que vai adiante, 17, que volta, quer dizer, desculpa, acho que é 17, me perdoe se não for. Lia tem olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante. Viu? Confira também, é 29 ou 17? 17, né? Eu que anotei errado. O 2 é 17 e o primeiro é 16, viu, gente? Entende, gente? Vamos rever um pouco da história dele rapidinho. O verso 14, ele vai mostrar que Jacó ficou um mês inteiro com Labão. Como é que é a síntese dessa história? Ele é encaminhado para procurar os parentes. Ele chega no tanque do poço, e aí ele se depara com Raquel. Ele dá de beber, roga a pedra, dá de beber, e aí ele tem todo aquele enredo, ele beija Raquel, se apresenta como parente, e chega até Labão, e aí Labão fala para ele, ó, meu amigo, você é osso do meu osso, você é da minha parentela, você é carne da minha carne, fica com a gente. E aí o texto diz que Jacó ficou um mês inteiro com Labão. E aí digo eu numa Bíblia, mas talvez um mês, observando, percebendo e interagindo com as meninas. Ele percebia Raquel, percebia ele interagia com Raquel, interagia com ele experienciava momentos com ambas as filhas. E aí, chega no capítulo 29, verso 15, quando o tio chega diante dele e diz: porque tu és meu irmão, hás de me servir de graça? Declara-me qual é o teu salário, meu camarada. Eu quero te pagar pelo teu serviço. E aí eu não quero lembrar do passado obscuro de Jacó, mas pelo menos nesse momento aqui eu penso o seguinte, que Jacó priorizou aquilo que se tornou um valor para ele. Sabe o quê? O amor. Porque o texto ele chega a ser fantástico quando ele diz assim: olha, 7 anos te servirei, no verso 18. Olha a pergunta: você vai me servir de graça? Qual é o teu preço? No verso 18 parece que muda o foco. Ele não diz assim: olha, o meu salário é
o aluno. Queria? Não. A mais nova é bonitinha. É essa que eu quero. É a mais nova e é bonitinha. Depois de 7 anos, o que a gente tem? Festa, banquete, uma noite de núpcias maravilhosa. Mas foi aquela noite que o Vasco meteu 4-0 para fazer na final do Campeonato Brasileiro, teve domingo no culto da noite. Que ninguém assistiu ao culto, ficou vendo o jogo. Porque o Vasco é muito forte. Cara, eu sei que é, gente. Imagina aquela noite. Mas quando chega pela manhã, que o camarada sai do corre do vinho, o cabra olha para o lado, ele fala assim: mas que é isso? Eu casei com um crente e acordei com um demônio? Estou aqui, metaforicamente, né? Poxa, você imagina isso? Tu já pensou? Qual o teu nome? Diego. Trabalhou 7 anos pela Natália. Diego trabalhou com Natália. Fez tudo certinho. Passou pelo curso do noivo e passou lá dentro. Aprendeu bastante com a palavra de Deus. Foi dos proféticos. Noite de núpcias, encheu a cara de Coca-Cola e Pepsi-Cola. Ficou bêbado de açúcar no sangue. Fez a melhor noite de amor da vida dele, porque é nístico. Ele casou, é a esposa dele. Quando ele acorda, ele está de cara comigo, querido. É pior que ele vê um time fazendo todo, posando para foto. Não é? O cara trabalha 7 anos para casar com a mesma mulher. Não mora com ela não, então, mas quando ele acorda, tira ele e bota eu. Fala: eu te amo, meu negão. Aí ele não entra. Ele fala: ô, meu amigo, está muito moderninho, para trás de mim, não, Jesus. E me bota para fora. Assim, num contexto mais pós-moderno, basicamente foi isso que aconteceu com o nosso amigo Jacó. Ele fica entediado, nervoso. E qual é a lição que eu preciso entender aqui, gente? Que o ser diferente faz parte dos relacionamentos e tem nome e singularidade. Todos aqui, eu não excluo ninguém, inclusive a mim. Todos nós casamos idealizando um outro que iria nos satisfazer. Todos aqui vão casar idealizando um outro que vai fazê-lo ou fazê-la sentir alguém melhor e mais feliz. Mas as singularidades nunca serão anuladas. Nunca. Isso é impossível. Você pode falar 100 anos: Deus, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda meu filho conforme bem parecer aos meus olhos fazer. E Deus vai poder, infelizmente, dizer para você: é imutável o que você quer, porque é uma satisfação do teu ego pessoal, meu amigo, minha amiga. Não dá. Cada qual é um. Eu fico pensando que talvez como Jacó, eu e você, a gente lutou, se esforçou pela pessoa amada, a gente lutou pelo monte dos nossos sonhos, a gente idealizou. Nunca vou me separar dessa pessoa. Essa foi a frase que eu falei para minha esposa: nunca vou te deixar. Já saí de casa, fiquei 1 mês fora de casa e meio. Disse nunca, falei: nunca tira essa aliança. Quando eu tirar, nunca mais volto. O meu nunca caiu, tirei a aliança e o Deus Todo-Poderoso me fez voltar, meu irmão. Por que Deus falou comigo? Eu juntei você, Deus. Nem você separa seu filho, não. Nem eu consegui separar. Eu sempre preguei que só uma pessoa consegue separar o nosso casamento. Pensando na gente, o indivíduo que está envolvido na relação. No meu caso especificamente, nem eu consegui. Deus me levou na sua casa, usou o pastor Neil Barreto, e ele falou tudo da minha vida no culto, e eu tive que ir lá na frente chorando no final do culto e voltar para casa na minha pergunta. Eu só não cheguei de estação. Até que a morte você está. Agora que a minha vontade de matar, viu? Sabe qual é a nossa realidade? Eu vou na esfera maior da instituição. A realidade é que Roberto é Roberto e Vivian é Vivian. Isso é estado. Vivian nunca vai ser o que o Roberto quer que ela seja. O Roberto nunca vai ser aquilo que o Vivian quer que ela seja. Quer que ele seja. Renata pessoal é a pessoa que eu mais amo na face da terra. Amo mais que minha mãe, amo mais que meu pai, amo mais que meus filhos, só amo mais que Jesus. Mas Renata é totalmente diferente daquilo que eu idealizei, que eu sonhei para uma esposa. É
ela é totalmente diferente de mim. Tem coisas na Renata que me incomodam profundamente. E qual é o valor disso tudo? É que são essas diferenças que moldam o meu caráter a cada dia de forma alguém. Porque uma grande virtude é você aprender a lidar com o diferente para ser moldado no teu ego. Puxa, tem coisa que a Renata fala, nossa. Você quer ver um exemplo para expor minha vida com assunto? Estava no carro uma vez, eu e minha mãe, Renata. E a conversa vai, a conversa vem. Minha mãe elogiando meu irmão, que aí nenhum problema. Meu irmão tem uma filha especial, tem 2 filhos, uma especial. Ele é um guerreiro daquele camarada. Mas ele lava, passa, cozinha, trabalha, aquele cara é o meu herói. E a minha mãe falou, poxa, Marcelo é um garoto que a gente fica abismado. Frase da Renata: Flávio não sabe onde fica um copo na casa dele. Ô meu amigo, eu estava dirigindo naquela BR e era para Maricá, eu pensei que ia bater com o carro na árvore. Quem tinha uma facada dessa, como é que sobrevive? Só Jesus mesmo para dar graça, meu irmão. Eu estava de óculos escuros, mas eu acho que meu olho estava aqui ficando assim. Eu botei o olho para frente, olhando para ela aqui, como que aqui? Vou te jogar do carro, miserável. Aí jogando contra o time, mas me decolou, cara. E eu segurei aqui, mas a gente precisava tratar isso. Quando chegou o tempo oportuno, eu falei para ela sobre isso. E fiz ela entender que ela cometeu um erro cognitivo, que a psicologia traz, que é o erro. Ela cometeu vários erros cognitivos. Mas um dos tais foi a catastrofização. Ela pegou um pequeno evento, que é às vezes eu perguntar, onde está aquilo? Aí ela fala, está ali. Ela pegou esse pequeno evento e catastrofizou. Ela disse assim, ele não sabe onde está nada. Inclusive ele fica me procurando dentro de casa e não acha. Eu estou inventando agora. Viu? Ele não sabe nada, catastrofizou. Não dá. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente faz isso cotidianamente. Infelizmente. Então, pessoal, ela não é o que eu sonhei, mas ela é o que eu preciso. Segunda coisa. Segundo você que quer te dar, pastor? Ah, não, eu tenho peixe. Segundo você que eu quero te dar é esse aqui, ó. Nos momentos de desarmonia, perseverem em Deus e lembrem do amor que uniu cada um de vocês. A gente esquece muito rápido. O conceito pós-moderno é esse, de relação líquida. Está ruim, você vai logo e arruma outra. E de preferência procura o pastor e pega uma base bíblica que ele vai te dar. Não é assim que a gente sonha? É assim, ó, está ruim, dá uma base bíblica aí. Pastor, me dá uma base bíblica aí, que se vira lá comigo. Não faz comigo não. Não, dá uma qualquer aí, não precisa ter contexto não. Basta ter um textozinho. E aí você pega aí, você para e vai embora. Está aqui. Em momentos de desarmonia, a gente precisa perseverar em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que na palavra diz que é o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, aquele que nos consola, aquele que nos dá o caminho, e aquele que, grave isso, ele faz exatamente aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas o que eu e você podemos fazer, inteligentemente, sai do mundo da Alice, volta para aquilo que Rocha Miranda, ele não faz. O Espírito Santo elogia, ele não deixa, ele não reconhece aspectos positivos. O Espírito Santo não faz nada. O Espírito Santo não leva a paciência. O Espírito Santo te dá gozo na alma. É diferente. Te dá alegria de salvação. É diferente. Olha o que o texto diz no capítulo 29 dos Gênesis, versos 26 e 27. E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita, cumpre a semana 10, então te daremos também a outra, pelo sentido que ainda outros 7 anos comigo servirá. E aí segue. Você consegue imaginar o que talvez na porta ia pensar? Caramba! Como é que o cara faz isso comigo? Mas a gente tem aqui um momento de quê? Desarmonia que foi combinado. Olha, eu trabalhar, queria me dar salário? Quero salário não.
Eu quero tua filha, porque eu amo. E tem mais, para fazer valer, eu vou trabalhar com você 7 anos de graça. Não. Tá? Tu me dá da minha esposa, aquela que eu escolhi, aquela que eu quero. Beleza? Está tudo combinado. Depois tudo que eu já falei, se apresenta aqui lá longe, aqui no nosso lugar, não faz assim não. Primeiro você casa com a fruta, depois uma fruta bonita. Imagina isso. Olha o problema. Talvez na hora ele falou assim, eu não trabalhei tanto para isso. Esse não foi o combinado. Eu não aceito Deus. Eu vou mostrar para você aí, cara. Que a gente precisa lutar, não precisa. Aí segue. Mas na alma também, quem sabe, depois de esbravejar, eu estou aqui só conjecturando, estou dizendo que aconteceu, mas talvez depois de esbravejar na alma, ele falou assim, 7 anos? 7 anos? O Raquel é pouca coisa porque ela vai para nada. O amor é um valor para ele. Eu amo essa mulher. Por que eu estou trabalhando em duas personalidades? Porque o nosso contexto não é poligâmico. Então não tem como trabalhar poligamia com você. Eu tenho que trabalhar com monogamia relacional, mas eu tenho que trabalhar com poligamia relacional cognitiva. Jacó casou com Lia, porque Lia simboliza um diferente da relação conjugal, e depois casou com Raquel, que simboliza o sonho. Sonho e diferença caminham juntos, e eu preciso ser o mediador ali que vai estar junto com ela, trabalhando nisso. Dois diferentes. E aí, meu amigo, no momento de crise, no momento de desarmonia, melhor, ele olha e fala assim, não, eu quero essa mulher, ela vai ser minha. Eu preciso trazer a você. A nossa influência subjetiva é totalmente forte na pós-modernidade, irmão. Porque quando o diferente se manifesta dentro da nossa casa, o que é o diferente? É o filho rebelde. O que é o diferente? É o filho que se droga. O que é o diferente? É o filho como variável que não respeita seus pais. O que é o diferente, pessoal? É um pai que talvez não valorize e não dê carinho ao seu filho como você, esposa, gostaria. É uma esposa que talvez não seja aquela senhora tão bonita como você pensou que ela fosse, em aspectos domésticos, em aspectos de cuidado. Aí sabe qual é o apelo da mídia? A novela mostra pra gente, separa e procura outra. A novela mostra pra gente, arruma um amante. O Big Brother mostra pra gente, grande de plástico do mercado com outra pessoa que não era o seu cônjuge. Joga o teu filho pra lá, bota ele na rua. A internet diz, olha, arruma o relacionamento obscuro no Facebook, onde ninguém vê ninguém, e o erotismo rola à vontade. A mídia está gritando, gente, mude a sua forma de pensar sobre a família. Mas Deus grita para nós nessa manhã, o que eu digo não separe vocês. Não separe a mídia, não separe a internet, não separe ninguém. Foi por isso que Jacó talvez tenha o seu benedito. Eu toco, porque eu quero Raquel. Ela tem valor para mim. Não precisa dizer não, mas pensa no teu cônjuge, nos teus filhos, nos teus pais, tira aí tua alma. Eles têm muitos defeitos, mas eles têm valores para mim. Tem valores que se apresentam para mim, que eles passam a ter valor para mim. Por isso que eu vou lá. Já fui lá pensei na minha esposa, algumas vezes. Sabe o que é passar 5 anos dentro de uma faculdade sendo assediado por mulher? É porque eu sou bonito, porque eu era gerente de contrato de uma empresa, e uma faculdade sempre perto, gravativo, mulher não gosta. É pastor e camarada não quer gravar. O pessoal gosta. Chegava na faculdade, aí eu falava, eu com postura. Mas você sabe por que eu nunca troquei? Aí eu falei, porque você tem Deus. Não, não é só isso não. É porque todas as vezes que eu olhava, dentro das diferenças que eu tenho, que eu falei para minha esposa, são muitas diferenças. E aí eu olhava assim, caramba, eu converso com esse pessoal da faculdade, o papo é tão. Entende? O papo mais avantajado, aquela utopia, o papo mais avantajado, parece que elas são melhores que a minha esposa. Mas aí, rapaz, eu ia embora pensando desde o meu caminho, ouvindo a musiquinha. Aí quando eu pensava que eu ia fazer uma besteira, eu lembrava assim,
ser igual a Renata. Ninguém. Sabe quando? Nunca pode ser qualquer outra mulher. Nunca vai ser igual a Renata. Não dá. É por isso que a Renata é cheia de defeitos, mas ela continua sendo o substituto. A gente ontem, meia-noite, pessoal. Na verdade, hoje, né? Meia-noite. A gente estava fazendo festa, filmando ela. Ela estava fazendo o que ela mais gosta de fazer depois de tudo. Dormir. Ela estava dormindo. Um lençol aqui. Você acha que ela estava dormindo? Eu acho que não. Eu conheço a minha esposa. Ela estava coberta esperando que alguma bagunça fosse acontecer, porque essa é a linguagem da Renata. Ela gosta dessa bagunça que valoriza. Aí subiram os meus filhos, gritando com a filmadora nada, o celularzinho, um Android ligado filmando, parabéns para você. Aí ela começou a ver eles rezando, eu falei, essa é a Renata substituída. Ela está mais fofinha, casou o modelo do filho, está mais fofinha, ela está mais chatinha, mas ela continua sendo uma excelente mãe, ela continua sendo uma esposa cuidadora. Ela é uma pessoa que não me deixa passar uma dificuldade quando eu estou doente, porque ela sabe que eu vivo belezão. Quando eu vou estar, ela pega ela assim para mim. Ela desceu ontem e falou assim: amor, você quer comer alguma coisa? Eu falei, não sei. Ela, o que você quer? Eu falei, amor, eu não sei, da sua criatividade. E ela subiu com um biscoitinho, com aquele requeijão dele, com um copinho de suco para mim. Outra mulher talvez falasse assim: desce você e vai fazer sua comida, você. Eu não troco nada por nada mesmo. Renata é única. Renata é única. Sabe qual é a visão que eu tenho do Jacó? Que em meio a qualquer adversidade, o amor sempre é maior. Leva isso para a sua casa. Está em crise aí internacional, como ninguém familiar? O amor é maior. O amor tem que ser maior. Pensa no amor. Em momentos de desarmonia, persevera em Deus. E lembra do amor, ele lembrou. Não, eu trabalhei com Raquel, eu quero ela tem qualidade. Lembra, quando estiver ruim a situação, lembra do teu amor, lembra do teu noivado. Lembra que esse momento, ele foi um dos melhores momentos. Lembra de quando você a conheceu. Lembra de quando você levou para fazer o primeiro lanche, irmão. Porque ali era sentimento puro. Mas ali não era a expressão da realidade. Porque essa moça ainda vai se manifestar. Cuidado com ela. Mas quando ela se manifestar, você vai lembrar de um camarada magrinho de calça preta com blusa meio rosa listrada. E vai dizer, rapaz, mas o cara avisou que ia ser assim. Amor, eu te amo assim mesmo. Mas vamos começar? E aí começa com ela, velho. É assim. Pessoal, eu já estou chegando, viu? Estamos caminhando para o fim. Terceira coisa que eu posso te dar como conselho: desenvolva o senso crítico, visando o crescimento mútuo, e pratique aquilo que eu denomino na minha consultoria de DDI. O que é o DDI? É o dia do inventário. As empresas do Pai são inventário. Trabalhei na outra vez, todo mês a gente faz um inventário. Ela bater a frota para ver se a frota estava de acordo com aquilo que tinha que ser. Eu tenho que fazer DDI dentro de casa, meu irmão. Para isso eu tenho que vencer o quê? O tempo. Eu tenho que vencer o quê? O cansaço. Eu tenho que vencer o quê? O meu ego. Porque sentar para mexer em comida, quem quer? Quem quer sentar para comer e saboroso. Para sentar para mexer em comida, não vem com ela, você não quer. Não pode. Então, olha o que a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Gênesis, no verso 28 e 23. E diz o Senhor: não é bom que o homem esteja só, dar-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E o 23 diz: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto foi do homem foi tomada. Olha o 3,6 que diz: e viu a mulher, presta atenção, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, comeu e deu também a seu marido. Ele fez o quê? Ele comeu com ela. Que casal abençoado.
A gente não gosta que o outro desenvolva o Jesus Cristo comigo. Meu amigo, que história fantástica. Eu vejo um ladrão que na hora que mais precisa que ele tome uma postura crítica, ele se omite. E não quer tentar entender por quê. Não compete a mim, se o texto me diz, não sou eu que vou inventar. Mas ele se omite. Ele não fala nada. Olha aqui. Ele anula o senso crítico. Faltou o básico aqui de uma relação que a gente pode aplicar nos tempos de hoje. Amor! Uma orientação? O que você está fazendo com isso aí, não? Amor! O que você está fazendo, Minha vida, Deus não deu uma ordem para a gente. O que você está fazendo na tua vida? Alguns autores, alguns teólogos defendem que Adão e Eva estavam juntos no exato momento. Você consegue visualizar isso? É você junto com ela dizendo que quer ir para Miami e ela quer ir para o Nordeste. É um lado do outro. Com a passagem à mão. Escrito Nordeste. E você está falando, é Miami. Alguns defendem, não sei se é isso, mas vamos pensar que, sei lá. Vamos pensar que alguém comete um ato e a outra pessoa tem possibilidade real e clara de intervenção e não faz absolutamente nada para o bem comum. Para ele não está no bem comum. Existe uma linha teórica da psicologia que a psicologia familiar, ela trabalha que a dinâmica familiar, quando tem um problema, ela é afetada. Ou seja, a culpa não é de um ou de outro, a culpa é da dinâmica. Quando o casamento, quando a família está disfuncional, o problema não é do indivíduo em si, o problema é da dinâmica familiar. Então a gente trata o todo e não apenas o indivíduo. A gente trata o indivíduo junto com o todo para tentar identificar aonde toda a família errou, que tornou essa dinâmica disfuncional. É a sistêmica, lembra? É a linha teórica da psicologia, tratamento na área da psicologia sistêmica, que vai trabalhar todo o sistema familiar. Ele poderia simplesmente dizer, por que você desobedeceu a Deus? Para. Na minha objetivo, ele para, olha, e para piorar, ele pode. Totalmente conivente. Ou seja, anulou-se. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Vocês permitem os integrantes do lado de vocês falem? Ou só prioriza-se o que você pensa? Ou só o que vale é aquilo que você garante? O outro não tem voz dentro do ambiente da tua casa. Será que é isso? O que é o DNI? Aquilo que tira você da zona de conforto. Eu cobro para dar isso aqui, o DNI. Mas é até meu amigo, ele dá de graça. O DNI nada mais é do que você, que está noivo, para um dia no mês, da forma que você estiver. Eu poderia te dar da forma que eu tenho, um formulário, para você, não precisa disso, pega uma folha de papel. Senta. Se você quiser fazer teu filho, irmão, filho, se você quiser sentar toda a família, senta toda a família. Se você quiser fazer primeiro com ela, ou primeiro com ele, e depois com ele, faça dessa forma. Mas ela vai toda vez por vez. Olha como é difícil. Você vai ter que vencer a novela, você vai ter que vencer o jornal, você vai ter que vencer o cansaço, pelo bem da sua casa, meu irmão. Você vai parar uma noite, ou o horário que você quiser, e vai sentar com o papel, olhando para ela e olhando para ele. Uma data estratégica combinada com você, e você começa a anotar o que incomoda. Anotou tudo, fez aquela lista de 1000 itens que incomoda. Você não vai falar nada nesse momento, porque esse é o nosso problema. Você imagina, o pastor Roberto está pregando aqui e ele fala, a gente foi em Aruma. Aí eu estou sentado ali e falo, ô pastor, você falou a gente foi. Ele vai olhar para mim e vai ficar muito
uma falha rápida, para tentar me cortar. É o exemplo mais justo que veio na minha cabeça, mas foi isso. Significa que depois que você anota aquilo que incomoda, o outro não pode falar. Porque se ele ler aquilo, talvez ele seja afetado no seu ego e ele vai querer responder de maneira abrupta, para se defender. Então pensa bem, você pega, lê tudo durante uma semana ou durante o tempo que você determinar e depois vocês voltam para ponderar sobre. Ponderação é diferente de discussão. Porque quando eu pondero é porque antes eu fiz o quê? Eu refleti. E se eu tenho uma semana para refletir sobre 3 coisas que magoaram a outra pessoa, que eu deveria mudar quando eu fosse falar sobre casamento, por exemplo, repita comigo, eu prometo. Aí você fala, é verdade? Talvez ficaria melhor. O que você tem a dizer para ela? E aí você diz que seu coração e ela fala assim, isso que eu vou cobrar. Então, meu amigo, depois desse período você volta, junto vocês olham, porque você teve uma semana para refletir, nossa, ele disse que eu sou grosso. Ela disse que eu sou grosso. Mas espera aí. Foi só uma semana de intervalo, ok? Isso aconteceu na terça-feira. Eu fui grosso realmente quando ela falou comigo. Poxa, mas ela também fez isso. E aí, quando você for botar no mesmo, amor, realmente, eu fui grosso que você me perdoou por isso. Sim. Mas olha só, eu fui grosso com você porque você fez isso daqui. Então, toma mais cuidado quando você for fazer esse tipo de colocação, porque ativa em mim alguma coisa que eu não sei te explicar o que é. Olha como é que você está ponderando ali. E aí só que você perdeu pelo menos 1 hora, nesse papo 2 horas. Você quer perder tempo? Só se você quiser mudar o que eu falei, não é perder, é investir. Você vai investir tempo. Então você tem que fazer o DDI. Você precisa fazer. E para chegar ao fim da minha palavra, pessoal, está aqui. O 4º conceito que eu quero te dar é os momentos de crise, porque eles acontecerão. Crises são variáveis reais dentro de qualquer dinâmica familiar. Em momentos de crise, cada qual assuma a parte que lhe cabe, que é outra coisa muito difícil. Pergunta para qualquer pessoa, ou pelo menos 99,99% das pessoas que estão se separando, perguntem para ela, por que você está se separando? Porque o meu cônjuge é isso e isso. Nunca é ele. Está reparando que nunca somos nós? É Senhor. Eu não consigo entender. Eu aprendi a desenvolver uma autoanálise tão grande ao ponto que às vezes tem que pedir perdão para o filho. Porque eu vejo que fui eu, não foi ele. A gente precisa fazer isso, né? Você jurou para Deus e por Deus lascou aqui no altar que você ia fazer a mulher feliz e que você ia fazer o rapaz feliz, que vocês iam ter os melhores filhos do mundo, e tudo mudou porque a percepção mudou. Quando a gente casa, a gente tem uma pseudo-segurança, a gente tem uma pseudo-escravidão religiosa que nos oprime. A gente não, eu vou estar em perigo, eu continuo casado. A gente começa a ter as coisas que... E aí sabe o que a gente faz? Peraí, se eu casei com o Renato, nós somos crentes, para piorar, eu ainda sou pastor, tudo que eu fizer, essa mulher não vai me largar, não? Não vai me largar, não, cara. Porque eu conheço ela, a mulher de Deus, ela não quer escândalo. Ela vai estar comigo sofrendo. Então o que é mais fácil? É mais fácil não tratar e empurrar com a barriga. E aí parte de você, pelo menos 11 anos para uma casada. Quando eu estou pregando vestido de palhaço, eu vejo muitos deles chorando. Parece que eles estão gritando para mim: ei, pô, você está falando tudo que acontece na minha casa, mas eu não posso gritar, porque a igreja vai destruir. E aí eu te pergunto: o que adianta viver sem uma vida? O que adianta dividir um ambiente se não tem relacionamento?
Eu estou falando isso para te desmotivar de forma como eu estou falando isso, para você sair daqui hoje dizendo: eu e minha casa vamos ser transformados pelas minhas questões. É um desejo teu, é uma vontade tua. Se você quiser, vai acontecer. Sabe o que seria certo no momento de crise? O certo, o que o texto diz assim: a mulher que me deixa por companheira, Gênesis 3, 12 e 13, a mulher que me deixa por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa é dela. Por sua vez, a mulher diz: a serpente, Salvador vai dizer, a serpente, tu criastes, ó Deus. Ela me manipulou e eu acertei. Olha, ele me culpa, eu culpo a serpente. E quem é o culpado? Quando você brigar com o seu futuro marido, que você tiver convicção, que é muito difícil, da fé do Espírito Santo que te ajuda, que você tiver convicção que a culpa é tua, vença o seu ego e diga: a culpa é minha, me perdoa, vamos zerar isso aqui, porque a gente vai ser feliz até que a morte nos separe. Esse é o bom caminho. É um caminho difícil, mas se fosse fórmula mágica, eu pregava a teoria da prosperidade, que é mágica. É só coisa difícil. O certo seria não dizer: eu fiz besteira, fui conivente e comi. E o certo seria ela dizer: olha, eu me deixei seduzir, comi, e para piorar, eu ainda dei o meu marido. Que para piorar tudo, aceitou sem me questionar. Cada qual assumiu o seu papel. E eu quero terminar minha palavra. Não sei se você já ouviu isso, mas eu sempre gosto de repetir. Eu tenho um irmão, Júnior, 27 anos, vai fazer 28 agora. Graças a Deus, jogador de futebol, bom garoto, fiz o casamento dele, foi uma das maiores boas da minha vida. Mas quando esse camarada comprou o primeiro carro dele, que foi o Honda Civic, se eu não me engano, no ano de 2004 ou 2006, não me lembro, aquele camarada comprou o carro e ele ficou como um adolescente. Carro bonito. Ele foi lá em casa, não para tirar onda comigo, mas para mostrar a bênção dele para mim. Ele falou aqui: mano, eu falei: caramba, cara, que maneiro. Eu falei: Júnior, eu quero te dar só um conselho no que diz respeito a esse carro. Faça manutenção preventiva. Em síntese, Júnior, nunca esqueça de olhar água e óleo. Porque o teu carro ele tem disco para viver. Aí ele riu e fala assim: tá tranquilo. O tempo passou. Você acha que ele botou água no carro? Mas não passou muito tempo. O cara comprou uma casa lá em Maricá e está indo para a sua casa botar graminha. No meio do carro, no meio do caminho, o carro estava numa travadinha e para no meio da estrada. Diagnóstico para sintetizar: motor batido. O que faltou? Faltou óleo no motor. Porque o cabra não tem manutenção preventiva. Sabe quanto deu a manutenção corretiva? R$4.000. Sabe o que ele fez? Diz aí, jogador de futebol, na época acho que 25 anos, 26, o que ele fez? Ele trocou de carro. Mas só que relacionamento de pessoas não é troca de objeto, entende? Não dá para fazer isso na relação conjugal familiar. O que faltou? Na corretiva estava para consertar, mas doeu onde? A corretiva estava para consertar, sim ou não? Tá, mas dói mais, não dói? Então eu não sei qual você precisa. Eu só sei o que você tem que fazer. Se teu casamento está aqui muito bem, se a tua relação com os filhos está bem, se a tua relação com os teus pais está bem, faça dessa palavra combustível para uma manutenção preventiva. Agora, se está tudo muito ruim, faça dessa palavra combustível para a manutenção corretiva. Não botei aqui, eu só posso dar um último conselho, seria: busque um conselheiro para estar com você. Não é vergonha, não. É buscar um advogado do diabo, abre e fechado.
É o cara que vai ser aquele que ele vai ouvir. Ele vai ser o mediador. Se o BDI não funciona no papel, chama o mediador, mas não é para ficar do lado de um ou de outro, é alguém que fora ouvindo para poder ajudar a esclarecer, para mim isso é aconselhamento. É o que o psicólogo acaba fazendo. O psicólogo não determina nada. O psicólogo ouve, analisa, constrói junto, joga do lado e fala assim: o que você pensa disso? Aí a pessoa fala assim: eu acho que eu fui um pouco grosso com ela. Eu falei: então o que você pode fazer para melhorar isso? Eu acho que eu posso ser menos grosso com ela. Eu falei: você está curado, moço? E eu não fiz nada. Eu só mediei. E você resolveu o problema. Ô gente, é fácil viver em família? Não. Tem que imaginar uma família tem que conviver com um camarada com a coisa dos valentes dentro do ambiente familiar. Pô, meu, isso é muito difícil para mim, cara. Só trabalhando muito relacionamento. Mas é possível. Hoje as palavras eu vai descer lá. Eu não orei para o futebol, mas eu orei para o Vasco, eu confesso. Mas não orei pela instituição Vasco, eu orei pela torcida do Vasco. Precisa vencer esse traço. Eu nunca oro para o futebol, mas eu orei. Eu tenho um filho de 14 anos, ele precisa de um título do Vasco. Ele precisa ver, além da frente da Copa do Brasil, é claro. Pessoal, eu agradeço a vocês essa oportunidade. Eu não vou chamar você à frente para orar, porque eu entendo que é muito constrangimento quando o assunto é família. Mas eu queria chamar você somente para refletir. Em que fase das 5 que eu apresentei, você como indivíduo, você como pessoa se encontra? E eu quero que você decida hoje, porque está posto, como sempre esteve diante de você e de mim, a bênção e a maldição. E compete nessa área relacional, decidindo: eu quero bênção ou eu quero maldição. Se você quer maldição, não estou dizendo que algo ruim vai vir na sua casa. Maldição é você viver num ambiente que era para ser o ambiente mais feliz da terra, de maneira triste. E felicidade é você entender que dentro do ambiente mais feliz existe sim alguns momentos de discussão, de briga, mas que a paz continua reinando aqui. Poxa vida, são 7 para meio-dia. Você sabe o que eu estou doido para fazer? Estou doido para sair daqui para cá, ficar com a minha esposa. Vou levar ela para o restaurante para almoçar. Isso me faz alguém melhor? Não. Isso só evidencia que eu melhorei. Tem outros tempos eu queria estar em qualquer lugar, menos em casa. Porque a gente não tratava. Agora que a gente começou a tratar, eu quero voltar para casa, porque eu sei que tem alguém lá que está se curando para poder trabalhar comigo. E eu estou me curando para poder trabalhar com ela. Percebeu que eu não falei que eu estou curado nem ela curada? Porque eu creio que o ser humano está sempre em desenvolvimento até a sua finitude. Não é teoria da evolução, entende? É teoria da evolução humana. O ser humano ele vai se desenvolvendo até chegar à sua finitude. Então não vem com esse papo para mim, por gentileza, que você tem anos de luz de casamento e que você é super feliz. Pare nesta manhã, início de tarde, na hora do almoço, e pergunta ao teu cônjuge: você é feliz comigo? Promete para ela ou para ele: pode falar que eu vou ficar calado. Se ele não tiver medo de você, ou se ela não tiver medo de você, ou se seus filhos não tiverem medo de você, talvez você pode ter soluções para melhorar. Vamos orar, só para a gente. Pode vir aqui para a gente orar? E na minha oração, eu oro pela família de vocês e peço a Deus pela família deles. Porque você imagina, quantos anos você tem? 31 anos. Eu tenho 39 anos. E o engraçado é que quando você olha, parece que ele tem 40 e eu. Estou brincando, você é meu amigão. Mas você imagina o que deve ser. Pensa bem. Você sabe, você consegue dimensionar o que é para um jovem de 31 anos que poderia
ser engenheiro, médico, administrador de empresa. Me ensinou tudo que eu aprendi na minha jornada na empresa que ele mencionou, que eu não faço propaganda dela. Lá em 2008, ensinou tudo. Ensinou muita coisa. O erro cognitivo. Tudo nada. Ensinou muitas coisas. Ele fez um caráter fantástico. Abriu mão de vários projetos pessoais, talvez, que também, talvez, possam ter gerado durante algum tempo